Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mentes Sem Fronteiras. Eu sou o Isaac, sou o seu anfitrião e vamos dar continuidade ao vídeo anterior, né? Com esse vídeo aqui vamos continuar o que estávamos falando a respeito da personalidade, da formação da personalidade. Eu falei sobre o cérebro reptiliano, onde estão os nossos instintos. Eu falei sobre o cérebro mamífero, onde estão as nossas emoções. O córtex cerebral, onde estão as suas memórias, as experiências da infância que ficaram na memória. Falei do córtex pré-frontal, que é onde está a sua razão, a sua lógica, onde está o seu pensamento voluntário. E essas quatro partes, a combinação dessas quatro partes, a maneira como essas quatro partes ou quatro funções, a forma como elas se relacionam entre si aí, vai determinar a sua personalidade, ok? Então a sua personalidade é muito complexa, não é algo tão simples de se mexer, de se mudar, de se transformar. É claro que é possível e hoje a gente tem conhecimento para isso. É perfeitamente possível mudar a sua personalidade, silenciar determinados aspectos, alimentar outros aspectos, é perfeitamente possível. Mas não é algo tão simples. A personalidade humana é muito complexa porque ela é fruto desse órgão fantástico que é o cérebro. Mas o que eu quero que você entenda aqui neste vídeo? Uma vez formada a sua personalidade, uma vez que a sua personalidade já foi organizada e você já é um adulto, essa personalidade ela tem padrões de pensamentos, padrões emocionais. Uma vez que a personalidade já foi moldada, ela tem padrões, ela funciona de determinada forma. E a maneira como ela funciona vai determinar a vida do indivíduo. Então, o que é importante para você aí que está me ouvindo? O que é não só importante, é extremamente importante que você entenda. A sua personalidade é a sua assinatura energética para o universo. A sua personalidade é a sua assinatura energética para o universo. Você identifica seus amigos, você identifica seus familiares, você identifica as pessoas do seu convívio simplesmente olhando para o rosto delas. Ah, ali é fulano, ah, ali é cicrano, ah, ali é beltrano. Simplesmente quando você olha o rosto, enxerga a pessoa, você já identifica. Mas o universo identifica as coisas, as pessoas, o universo identifica tudo que existe nele através das frequências, através das vibrações. Tudo no universo emite uma frequência energética. A sua frequência é a sua personalidade. A minha frequência é a minha personalidade. É assim que o universo me identifica. É assim que o todo identifica tudo que existe dentro dele mesmo, através das frequências que cada coisa, cada objeto, cada ser emite. Você emite uma frequência energética através da sua personalidade. E a sua personalidade é o resultado de como o seu cérebro funciona, de como as partes do seu cérebro se comunicam. O fruto disso, o resultado disso é a sua personalidade. Então veja como a gente vai, aos pouquinhos, a gente vai se aprofundando nesse conhecimento. Isso explica a razão e o motivo de muitas pessoas terem a vida que elas têm. Tem muita gente que tem uma vida mais confortável, tem muita gente que tem uma vida mais difícil, tem muita gente que tem uma saúde, uma saúde melhor, outras pessoas têm uma saúde mais frágil. Tem muitas pessoas que conseguem determinadas coisas na vida. O que está por trás disso? A frequência. A frequência vibracional que cada indivíduo emite através da sua personalidade. Então, é a coisa
Isso é a coisa mais importante que você precisa entender. Tem muita gente que não concorda com isso, tá? Tem muita gente que discorda, que acha que isso não é real, isso não é verdade. Mas o que a ciência vem nos mostrando, eu não estou falando aqui de religião, não estou falando aqui sabe, eu não estou falando aqui de misticismo, não, estou falando de ciência. O que a física quântica nos diz é que tudo emite energia. Tudo é energia. É o que a ciência diz. Não é o que as religiões falam, não. Sinceramente, eu nem gosto de religião. Eu nem gosto de religião. Acho que já falei várias vezes, a religião cumpriu o seu papel e continua cumprindo. Aquela pessoa que já ultrapassou isso aí não precisa de religião. Não precisa de... Por isso que 2 vídeos atrás, ou 3 vídeos atrás, eu falei, olha, nesse canal aqui, se você está contente com a sua religião, se você tem paz com a sua religião, se você está contente com o seu Deus, esse canal não é para você. Porque aqui eu vou falar de fato, vou ser direto. A religião cumpriu o papel dela e continua cumprindo. O indivíduo que transcendeu isso aí não precisa de religião. A religião é necessária para pessoas que são ainda muito primitivas. Pessoas que o animal interior é muito forte. Essas pessoas precisam de algo para frear esse animal, porque senão eles vão sair por aí matando, estuprando, assassinando, como acontece. Então a religião é algo que segura o instinto das pessoas. E graças a Deus, graças a Deus, a religião existiu e existe, porque se fosse só depender da polícia ou da justiça, não ia dar conta. Tem que ter justiça, polícia, cadeia penitenciária, tem que ter religião, tem que ter tudo isso para conter o animal mais primitivo que existe em cada ser humano. Agora, óbvio, aquela pessoa que transcendeu isso, aquela pessoa que transcendeu essa fase do ser humano, não precisa mais de religião. Essa pessoa ela precisa de um outro tipo de conhecimento. Ele precisa de um outro tipo de conhecimento. Então, a sua personalidade, ela emite uma frequência. Ela emite uma determinada vibração energética. Se você estuda isso, você já deve ter visto aí na internet a famosa escala das emoções do Dr. David Hawkins, que é uma escala muito famosa, né? Escala das... Se você entrar no YouTube, se você entrar na internet e colocar lá escala das emoções Dr. David Hawkins, você vai ver, vai aparecer lá uma escala que varia da emoção mais baixa até a mais alta, da mais inferior até a mais elevada. Na escala do Dr. David Hawkins, você vai ver que a emoção mais baixa é a vergonha. E a mais elevada, se eu não me engano, é o que ele chama de iluminação. Na escala dele, ok? Que eu não concordo. Respeito o trabalho dele, respeito muito tudo que ele fez, todo o trabalho dele, mas eu, particularmente, eu não concordo com a escala do Dr. David Hawkins. Primeiro que ele excluiu da escala o instinto. O nível mais baixo, ele já começa com a vergonha. Para ele, o nível mais baixo, a frequência mais baixa é a vergonha. Eu não concordo com isso. Mais baixo do que a vergonha está, aliás, mais baixo do que as emoções está os instintos. Os instintos, eles estão um nível abaixo das emoções. E na escala do Dr. David Hawkins, ele simplesmente excluiu os instintos. Mas, Isaac, por que é tão importante, então, ter os instintos? Ora, se você quer se transformar, se você quer transformar o seu ser, se você quer passar por uma alquimia interior, ou seja, você quer passar por uma transformação do nível mais baixo para o mais elevado. Se você quer fazer isso e você exclui os instintos, você não vai conseguir. Se você parte do pressuposto de que você está acima dos instintos, se você ignora os instintos, você não vai conseguir realizar essa transformação, essa alquimia interior. Porque você tem instintos.
E você reprime eles. Você reprime porque você aprendeu a reprimir. Você não aprendeu a lidar com eles. Você não aprendeu a compreender o seu instinto ou os seus instintos. Você aprendeu a reprimir, a esconder, a sublimar os seus instintos. E se você parte de um trabalho que os instintos estão excluídos, eu não tenho instinto, eu estou acima disso, você não vai nunca realizar uma transformação interior. É a minha opinião, porque foi a minha experiência. Agora, claro, eu respeito muito o trabalho dele, foi uma grande contribuição. Agora, na minha opinião, precisa ser melhorado. Outra coisa que eu não concordo com a escala das emoções do Dr. David Hawkins é que ele começa justamente com a vergonha. Não. Primeiro o instinto, abaixo. O que explica o psicopata? A escala do Dr. David Hawkins não explica a psicopatia. A escala do Dr. David Hawkins simplesmente não explica o comportamento sociopata, psicopata. Começa com a vergonha e aí vai subindo, eu não me recordo exatamente, né? Vergonha, tem culpa, frustração, infelicidade, tem várias, né? Vários sentimentos. Então o que explica o psicopata? Justamente porque o psicopata ele está um nível abaixo das emoções, dos sentimentos. O psicopata ele é motivado pelo instinto. E faz o que faz, sem culpa nenhuma, sem remorso algum. Por quê? Porque ele nem atingiu o nível das emoções. Ok? Então, eu não concordo com a escala dele, do Dr. David Hawkins, não concordo com a questão de começar com a vergonha. Primeiro os instintos, primeiro o instinto de sobrevivência. É a primeira energia que existe nos animais, o instinto de sobrevivência. Depois o instinto sexual. Depois a emoção básica, o medo. Aí do medo você tem outras emoções, né? Outros sentimentos. Aí você vai subindo até emoções mais nobres, né? A alegria, a felicidade, o perdão, o amor, a sabedoria, a iluminação, né? Mas a escala do Dr. David Hawkins, na minha opinião, precisa ser revisada. E a pessoa que usa aquela escala, ela ignora o instinto. Aí o que acontece? A culpa, por exemplo. O indivíduo que sente culpa, o indivíduo que existe dentro dele o sentimento de culpa, muito dificilmente esse indivíduo vai ser uma pessoa realizada na vida. Profissionalmente, financeiramente, com a família. Vai ser muito difícil de um indivíduo que sente culpa se tornar uma pessoa realizada. Por quê? Porque a culpa não permite que a pessoa se realize. E o que é a culpa? Por exemplo, né? A culpa não permite que o indivíduo se realize. E o que é a culpa? Existe algo no indivíduo que ele condena. E aí surge a culpa. Existe algo no indivíduo que ele não aceita. Existe algo no indivíduo que ele não considera como normal. Então ele reprime e sente culpa. E aí ele se boicota. Se boicota como? Não conseguindo se tornar a pessoa que ele deseja ser. A culpa não permite que o indivíduo se torne aquela pessoa que ele deseja ser. É um não merecimento. Eu não mereço porque existe tal coisa em mim e que essa coisa é algo condenável. Isso é a culpa. É claro que é um nível inconsciente, o indivíduo não tem consciência disso. E geralmente o que é que o indivíduo condena nele? Geralmente o que é que o indivíduo aprendeu? Geralmente o que é que o indivíduo aprendeu com a sociedade, com a família, a condenar nele mesmo? Os instintos. Principalmente o instinto sexual. Aí depois aprendeu também a reprimir e a condenar a raiva, a mágoa. E todo mundo tem raiva e tem mágoa dos pais. Olha que eu estou entrando aqui numa... Toda criança tem mágoa e raiva dos pais. Algumas mais, outras menos. Mas toda criança tem mágoa dos pais. Porque ao longo da infância ela se sentiu muitas vezes ou humilhada, ou violentada, ou desrespeitada. Toda criança tem mágoa dos pais. Essa mágoa é reprimida.
Porque a gente aprende que não se deve ter mágoa nem raiva dos pais. É um exemplo que eu estou dando. E se você tem isso, você reprime isso e se culpa por isso. E ao se culpar, você começa a boicotar a si mesmo, porque inconscientemente existe lá: eu não mereço tal coisa porque eu não sou uma pessoa digna de viver uma vida plena ou de atingir tal objetivo. Por quê? Porque eu sou uma pessoa ruim. Eu tenho mágoa, tenho raiva, tudo isso é inconsciente. Então a escala do Dr. David Hawkins, na minha opinião, tem um erro gravíssimo de excluir os instintos. E a maioria das personalidades que sofrem com culpa, vergonha, sentimento de não merecimento, sentimento de não ser digno de atingir determinado objetivo, determinada coisa, a maioria dessas personalidades traz dentro delas um conflito justamente com o instinto. Um instinto sexual, um instinto de sobrevivência, com a raiva, com a agressividade. Então, o que eu quero que você entenda é que a sua personalidade, ela tem um padrão energético, ela tem um padrão emocional. Aí eu te pergunto, você já observou qual é o seu estado emocional? Qual é o tipo de emoção, qual é o tipo de sentimento que mais, que no seu dia a dia, qual é o tipo de sentimento e de emoção que mais perdura na sua mente? Qual é o tipo de sentimento, qual é o tipo de emoção que você, que mais está ali na sua mente, na sua consciência? Qual é a emoção que é mais frequente em você? Qual é o sentimento que é mais frequente em você? É a primeira coisa que você precisa identificar. Óbvio que o sentimento, a emoção, ela varia. Às vezes você está mais aborrecido, às vezes você está mais feliz, às vezes você está mais irritado, às vezes você está mais alegre, às vezes você está com medo. Mas, no geral, existe um sentimento, existe um estado emocional que perdura. Existe um estado emocional mais frequente em você. É muito mais comum você perceber isso nos outros do que em você. Você deve ter amigos que você com certeza tem amigos, tem familiares que você diz assim: fulano é a pessoa mais irritada, fulano está constantemente mais irritado. Cicrano já é uma pessoa que está geralmente alegre, está geralmente feliz. Beltrano já é uma pessoa que geralmente está triste, cabisbaixo, baixo astral. Agora, ao invés de identificar nos seus amigos, nos seus familiares, identifique em você. Qual é o estado mental, emocional mais frequente em você? Esse estado mental, eu não estou falando de crença, não estou falando o que você pensa, qual é a crença, qual é a ideia que você mais... Não é isso. Estado emocional. Você precisa identificar qual é o seu estado emocional. Uma vez que você identificar, uma vez que você identifica o seu estado emocional mais frequente, o seu estado emocional padrão, aí sim você vai partir para as crenças. Mas primeiro, perceba qual é o seu estado emocional. E outra, esse estado emocional que atrai as pessoas para você, é esse estado emocional que expulsa determinadas pessoas de sua vida, atrai outras. É esse estado emocional que cria determinadas situações para você e não cria outras determinadas situações. É esse estado emocional que cria a tua condição financeira. É esse estado emocional que cria os seus relacionamentos, os tipos de pessoas com quem você se relaciona. É esse estado emocional que cria a sua vida. Podemos chamar isso de lei da atração. Não é tão simples como a gente vê aí na internet, pessoas falando da lei da atração como se fosse uma coisa muito simples de mudar, de melhorar, de alterar, de modificar. Não é, mas podemos chamar isso aqui de lei da atração, porque a sua frequência energética, a sua frequência vibracional, o seu estado emocional cria literalmente a sua vida. Então, nesse vídeo, eu quero que você entenda isso.
Identifique o seu estado emocional, né, o seu estado mental, emocional mais frequente, padrão, ok? Estamos já com 20 minutos, tá bom por aqui. E a gente continua aí no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo.